Olá, segundo aos Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Baseado nesse texto, talvez você já tenha se perguntado, o que é ser nova criatura? O que exatamente a palavra de Deus está dizendo quando fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e que aquilo que é velho já passou e tudo se fez novo? Para nós entendermos o significado do que é ser nova criatura, nós precisamos primeiro analisar o que Jesus fez por nós. Muitos de nós temos um conceito, e a maioria das pessoas usa exatamente estas palavras, de que Jesus morreu para nos salvar. Esta é uma verdade que a Bíblia deixa muito clara. A Bíblia diz que o homem estava afastado de Deus, andava como ovelhas desgarradas, Isaías 53. No entanto, a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 também, que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus. Esta é uma verdade que Jesus veio para nos reconciliar com Deus e também para nos salvar. Mas não é a única verdade da Bíblia. Existe uma frase que diz que só se pode dar aquilo que se possui. E verdade é que Jesus tinha muita coisa para nos dar. E é baseado em 3 coisas que ele nos deu, que ele se manifestou para nos dar essas 3 coisas, que nós vamos entender o que é ser nova criatura. A primeira coisa que Jesus nos deu foi o poder de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 vai nos dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o versículo 27 vai dizer que então Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E nós entendemos, querido, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro de João, que todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Logo nós entendemos que quem cria o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, é o Senhor Jesus. E ele nos deu esse poder de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele possui isso. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15 diz que Jesus é a imagem exata do Deus invisível. Lá em João 14, enquanto Jesus está conversando com os seus discípulos, Filipe vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E Jesus vai dizer então: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Jesus estava dizendo: se vocês vêm a mim, vocês vêm ao Pai. Por quê? Porque ele é a imagem exata do Deus invisível. E sendo Jesus a imagem exata do Deus invisível, foi exatamente isso que ele concedeu a todo ser humano quando nos criou. Nós sermos imagem e semelhança de Deus. A segunda coisa que nós precisamos analisar que Jesus nos deu foi o poder de sermos feitos filhos de Deus. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 1, versículo de número 12, que a todos quantos crê em Jesus foi-lhes dado o poder de ser feito filho de Deus. E por que Jesus deu-nos esse poder de sermos feitos filhos de Deus se crermos nele? Porque ele possui isso. Pois a Bíblia mostra que dentro da Trindade, Jesus ocupa a posição, de certa forma, de filho de Deus. Romanos 8, 29 vai nos dizer que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de seu Filho, ou seja, Jesus, para que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Ou seja, nós nos tornarmos parecidos com Jesus e nos tornarmos filhos de Deus. A terceira coisa que Jesus nos deu foi a vida eterna. João, capítulo de número 10, versículo de número 28, quando Jesus está falando que ele é o bom pastor, ele diz que ele dá a vida eterna para as suas ovelhas. Elas nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará de suas mãos. Então nós entendemos por essas 3 coisas exatamente o que Jesus fez por nós. Primeiro, nos criou a imagem e semelhança de Deus. Segundo, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus a partir do momento que cremos e temos uma vida com Ele. E terceiro, nos deu a vida eterna. A partir dessa análise, nós vamos começar a entender o que é exatamente ser nova criatura. Paulo declara lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, que estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nesse ponto que nós precisamos analisar
o que é exatamente ser uma nova criatura. A partir do momento que eu entendo que Jesus me deu o poder de ser imagem e semelhança de Deus, a partir do momento que eu entendo que Jesus me deu o poder de ser feito filho de Deus, a partir do momento que eu entendo que Jesus me deu a vida eterna, significa o quê? Que ser nova criatura não é perder o seu livre-arbítrio. O que Gálatas capítulo 2, versículo 20 está dizendo, quando Paulo fala não vivo mais eu, ele não está dizendo que ele perdeu o livre-arbítrio, ele não está dizendo que ele perdeu o poder de decisão, ele não está dizendo que ele não possa decidir o que bem fazer da sua vida. Mas ele está dizendo, a partir do momento que eu passo a ter uma vida com Cristo, eu devo reproduzir aquilo que Cristo é. Eu devo reproduzir o caráter e a imagem de Cristo em minha vida. Se Deus, através de Cristo, nos deu tudo isso, e no ministério de Jesus, ele está dizendo que quem olhava para ele via o Pai, conforme ele disse para Filipe, significa que se eu digo ou falo que sou uma nova criatura em Jesus, significa que Jesus tem que ser visto na minha vida, de forma que o meu passado, aquilo que eu fazia de errado, não deve acontecer mais na minha vida. Colossenses capítulo 3, versículo número 10 vai dizer, já vos despistes do velho homem e se vestistes do novo homem que se renova segundo a imagem daquele que o criou. Lembra que nós citamos Gênesis 1, 26, 27, que Jesus nos criou lá e que Jesus nos deu vida eterna e que Jesus nos tornou filho de Deus? Significa que nós precisamos agora nos despir de nós mesmos e nos vestir deste novo homem, ou seja, este homem conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Este novo homem que se renova segundo a imagem daquele que o criou. Isso é ser nova criatura. Isso é se tornar uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Viva uma vida de acordo com o que Cristo ensinou, de acordo com o que Jesus nos mostrou. Por exemplo, algo que Jesus nos mostrou. Para nós entendermos que ser nova criatura é viver em conformidade com o que Jesus deixou escrito na sua palavra, com o que Jesus ensinou através da sua palavra. Nós vamos ver que o mandamento fala que o maior mandamento, melhor dizendo, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, acompanhado desse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Em toda a Escritura isso é ensinado. Mas Jesus, em certa feita, conversando com os seus discípulos, agora vai dizer que eles não devem mais amar uns aos outros como a si mesmo, mas que eles devem amar uns aos outros como Cristo vos amou. Ele vai dizer lá, como eu vos amei. Ou seja, o modelo agora a ser seguido é Jesus. Se eu tentar amar as pessoas como a mim mesmo, eu vou falhar. Porque é verdade que existem muitos seres humanos que não amam nem mesmo a si. Então, como ele vai amar da forma correta o próximo se ele não ama a si mesmo? Porque se ele vai amar como ama a si mesmo e ele não se ama, então ele não consegue amar. Por isso que Jesus disse agora que o mandamento é amar uns aos outros como eu vos amei, ou como Cristo nos amou. Este é o mandamento. E isso é se tornar nova criatura. É a partir do momento que na minha vida começa a ser reproduzido o caráter de Cristo. Na minha vida começa a ser demonstrado o caráter de Cristo. Através das minhas ações, através da minha forma de se portar, através do meu falar, através do meu agir. As pessoas, o mundo vê Cristo na minha vida. Foi exatamente isso que começou a acontecer com os discípulos. A Bíblia diz que em Antioquia, eles, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Ou seja, as pessoas olhavam para esses discípulos e viam o quê? Viam as mesmas atitudes, viam os mesmos atos, via o mesmo caráter de Cristo em suas vidas. Isso é ser nova criatura, é reproduzir a pessoa de Cristo na minha e na sua vida. Que nós nos esforcemos por isso, para não viver segundo os padrões humanos, para não viver segundo os padrões do mundo, segundo o sistema deste mundo, mas vivermos de acordo com a vontade de Deus em Cristo Jesus, reproduzindo o Senhor Jesus na nossa vida, através do seu caráter, da sua personalidade, do seu amor, da sua santidade
da sua intimidade com Deus. Eu oro para que a nossa vida possa se moldar em conformidade com a vontade de Deus. Deus lhe abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.